Aqui no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, o Internacional de virada venceu a equipe da casa por 3-1. Se consolida na liderança do Campeonato Gaúcho às vésperas do Clássico Grenal e de um duelo decisivo pela Copa do Brasil lá em Maceió contra a equipe do Asa de Arapiraca. Nesse vídeo a gente traz todos os detalhes do vestiário e dos bastidores do Internacional após essa importante vitória. A bronca com a arbitragem, o pensamento no Clássico Grenal e a resposta de Kudê sobre os novos reforços do Internacional para essa temporada. Mercado preocupa pensando no Clássico Grenal? A gente traz todos os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E olha só, direto aqui do Estádio do Vale, nessa goleira aqui o Wanderson fez o terceiro gol que deu a vitória pro Internacional aqui contra o Novo Hamburgo, e a gente tem que repercutir muito o que foi essa vitória, principalmente nos bastidores e no vestiário do Internacional, porque tem muito assunto importante pra gente trazer aqui. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já somos mais de 51 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter, então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Eu falei que era empate ou vitória do Inter, chance dupla para não ter risco, porque dependia muito do que seria o time do Inter em campo. Se seria reserva, titular, no fim foi titular, o Inter venceu, conseguiu voltar à liderança e vai para um Clássico Grenal, vai ter a semana toda para trabalhar pensando nesse jogo e também no duelo contra o Asa pela Copa do Brasil na primeira fase lá no outro meio de semana, no dia 28. Depois dessa vitória importante, o técnico Eduardo Kudê, em entrevista coletiva, já projetou o Clássico Grenal e destacou que Grenal não tem favorito, é clássico, que o Inter está chegando bem, mas que vai ter uma semana completa de trabalho, o adversário também, e que tem que ter muita tranquilidade para isso e continua trabalhando nessa preparação. Sobre o seu time, o Kudê também destacou que sim, o time está jogando bem, que tem que fazer essa análise é justa, que por mais que os números mostrem isso, os números não falam nada, que o que interessa é o rendimento dentro de campo, e ele fez questão de ressaltar isso. Ele disse que o time tem que seguir trabalhando da mesma maneira, com a mesma gana, e que o time está em um momento de processo, como foi falado no início da temporada, de completar o grupo, conseguir arranjar um time e conseguir ir em busca dos títulos. Ainda nessa preparação, pensando em clássico, o Clássico Grenal vai ser o primeiro grande jogo do Inter, o primeiro duelo contra um time de Série A como o Internacional. O Kudê também destacou que a parte física e técnica talvez vai estar pronta somente no início do Brasileirão, mas que igual, é um processo onde trabalha e tenta recuperar o jogador desde as férias e tentar deixar esses atletas na melhor forma física possível. Inclusive foi feita uma pergunta sobre quando o Inter encarou o Grêmio na reta final do Brasileirão do ano passado, depois da eliminação para o Fluminense naquele Grenal, e o Inter que vai jogar esse Grenal contra o Grêmio no próximo final de semana. E o Kudê fez questão de dizer que não tinha nada a ver um momento com o outro, apesar do clássico, que naquele momento tinha um ritmo de competição maior e isso facilitou talvez para o Inter jogar daquela forma, e que agora o Inter ainda não está nesse ritmo de competição, apesar de, repito, o Kudê ter rasgado elogios para a equipe e destacar que todos estão muito bem. O Tchatcho também falou sobre a situação do Gabriel Mercado, que saiu no segundo tempo com um princípio de lesão no joelho esquerdo. Ele estava sentindo bastante, eu vi ali na porta do vestiário quando o jogo terminou o Guilherme Caputo, médico do Inter, e todas as pessoas do bastidor perguntando para ele como é que estava o Mercado. Ele não fez qualquer tipo de menção de que era algo mais grave, tá? E assim, o Kudê destacou que é uma lesão que não pode marcar tempo para o Mercado, quando ele vai estar 100%, se ele vai jogar o Grenal ou não, porque não tem como adiantar o processo, tem que fazer exames. Eu ouvi aqui nos bastidores, tá, depois da coletiva do Kudê, que não preocupa. Inclusive essa pessoa disse, pode ficar tranquilo que não foi nada, foi só um trauma, uma pancada, joelho com joelho, o Mercado deve jogar o Clássico Grenal. Na coletiva, eu questionei o técnico Eduardo Kudê sobre os reforços que ele recebeu na sexta. A gente ainda não ouviu ele falando sobre Wesley e Bruno Gomes. Sobre o Bruno Gomes eu até ressaltei, todo mundo aqui sabia, lá no Paraná repercutiu muito, que tu conversava com o Bruno Gomes, Kudê. E ele destacou que a conversa tomou um pouco de repercussão, mas que é uma situação normal de mercado, que também o Inter já tinha fechado com outros jogadores, ele conversava com outros jogadores, só que daí outros clubes chegavam com mais grana e aí não tinha muito o que fazer.
Ele elogiou bastante o Bruno Gomes, falou do fato dele estar na seleção pré-olímpica com o Maurício recentemente e que por isso talvez não estivesse relacionado para hoje, precisa ainda adquirir uma questão física, que os dois, o Maurício e o Bruno Gomes, que estavam nessa seleção pré-olímpica, estão treinando em 2 turnos para ficar... o Kudê cita muito emparelhar fisicamente os jogadores. E ele também destacou que é um jogador com passaporte italiano de fato, o Bruno Gomes, então é um investimento interessante para o futuro. O Kudê também falou sobre o Wesley, que foi o outro reforço anunciado no início da tarde. O Bruno Gomes foi à noite, na última sexta-feira. O Wesley que está vindo, a ponta que jogou no Palmeiras e está vindo do Cruzeiro. Ele disse que ele fala com jogadores como falou com o Bruno Gomes e como ele falou com o Wesley justamente para isso. Para ver como está o jogador, como é que ele está se sentindo em todos os aspectos e não só na questão técnica, destacou o técnico Eduardo Kudê. Como pessoa, como ele se comporta e que isso é importante também no futebol. Ele disse que conhecia já o Wesley porque ele estava em Belo Horizonte treinando o Galo quando ele foi contratado pelo Cruzeiro por 16 milhões de reais e que se batia muito nessa tecla do investimento, mas que ele trouxe um jogador profissional que vai agregar sim ao elenco. Bom, além do técnico Eduardo Kudê, alguns jogadores importantes falaram na saída de campo principalmente. O Ener Valencia, que hoje fez mais um gol com a camiseta do Internacional, deu assistência para o primeiro gol do Inter no jogo, que foi do Alan Patrick, e destacou que era muito importante que o Inter precisava ganhar esse jogo para depois chegar bem, pensando no Clássico Grenal, que vai ser muito importante para todos. Que o time está treinando bem, fazendo bons jogos, bons treinos e que isso está refletindo nas partidas, só que o Ener Valencia destacou, tem que fazer valer isso no Clássico Grenal. Sobre o seu início de temporada, o Ener Valencia destacou que o importante é somar minutos nesse momento, que cada oportunidade para colocar ele futebolisticamente dentro de campo é bom e que ele agradece a todos os companheiros que estão ajudando ele também no dia a dia, que ele está recuperando esse ritmo. O Arangues também falou na saída de campo, foi o primeiro a passar. Eu perguntei para o Arangues sobre a importância dessa vitória, tendo um Clássico Grenal ali na frente, e ele destacou que de fato era uma vitória muito importante para dar confiança e que vai ser um clássico difícil e muito grandioso no final de semana. O Arangues também foi questionado sobre agora estar jogando de primeiro volante. E ele falou que era algo que ele já tinha feito bastante na Alemanha, então que ele está acostumado, que não é nenhum problema para ele jogar dessa maneira com a camiseta do Internacional. Quem também passou aqui na zona mista e falou com a imprensa foi o Robert Renan, zagueiro que entrou no segundo tempo. O mercado deve jogar o Grenal, tá? Mas se não jogar, entraria naturalmente o Robert Renan. Ele destacou que o Grenal não muda nada o que o Inter vem trabalhando para a temporada, que vai trabalhar para sair com a vitória dentro de casa e que ele ficou com medo do cartão, né? Robert Renan era o único jogador que estava pendurado nesse jogo de hoje aqui, que se levasse o cartão amarelo seria o terceiro e ficaria de fora do Clássico Grenal. E por fim, o René. René também falou por aqui, disse que foi importante a vitória para dar uma confiança chegando para um Clássico Grenal e para um jogo importante de Copa do Brasil no outro meio de semana contra o Asa de Arapiraca lá em Alagoas e que agora tem que trabalhar bem durante a semana, se preparar para fazer um grande Clássico Grenal. Um adendo que a gente tem que fazer sobre o jogo, tá? Teve algumas discussões ali de um possível pênalti no Ener Valencia no primeiro tempo, lances que os jogadores do Inter talvez não estivessem impedidos. O Inter está muito incomodado. E eu ouvi de uma pessoa importante do futebol do Inter, ela me disse, pode citar que a gente está incomodado, talvez a gente tenha que conversar com alguém da federação, porque do jeito que está não dá. O Inter reclama de um pênalti no Ener Valencia, 2 ou 3 lances de impedimento que não estavam e poderiam gerar gols do Internacional e lances importantes, e também que em outras rodadas o Inter já teria sido prejudicado, tá certo? Foi um vestiário de muita comemoração, euforia, mas de principalmente um Inter focado e centrado, porque vai ter os grandes objetivos da temporada já nesse final de mês de março, final de mês de fevereiro, aliás. Clássico Grenal no próximo domingo e o jogo em Alagoas pela Copa do Brasil é matar ou morrer também nesse jogo de Copa do Brasil, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima!